A paz do Senhor para todos, meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus. Quero aqui pedir oração pelo pastor José Carlos de Lima, presidente das Assembleias de Deus aqui na Paraíba, também com toda a mesa diretoria da Confardesp, da CGADB, a qual aqui em outros trabalhos a qual ele executa e é carente das orações, que Deus dê graça, saúde, sabedoria para ir executar esta missão da obra de Deus. Quero também pedir ao pastor Rosildo, que foi direcionado para a Ilhandra, está aqui executando também uma obra, iniciando, e que Deus dê graça também, dê sabedoria, principalmente na hora das mudanças, que esteja debaixo da direção do Espírito Santo. Estamos aqui trabalhando em Subaúma, na congregação ali, a qual a direção do trabalho está nas mãos do Marcos Antônio, presbítero da igreja. Fica aí a minha saudação e também a todos os meus amados e queridos irmãos do Belém, setor 31, pastor José Roberto, Ministério de São Miguel Paulista, pastor Leônidas, pastor Magalhães, pastor Arthur, a todos vós que está também por essa live aqui, e todos meus queridos irmãos que têm nos acompanhado, aos diáconos, principalmente o diácono Moisés, ao pastor Moisés, a todos. E também fica aqui meu abraço carinhoso, que Deus abençoe a todos meus filhos, meus familiares, minha neta. Tudo seja para louvor e glória do nome do Senhor. Hoje quero ministrar uma palavra: não abandones o navio. Quero pegar aqui um texto da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos e quero compartilhar 2 versículos para a leitura da mesma. Por quê? Porque vamos aqui explanar o texto do capítulo de número 27. Vamos estar aqui lendo alguns versículos com respeito aqui à palavra de Deus, e que essa palavra, assim como tem feito edificação para a minha vida, possa também trazer para a tua. E também já peço aí, dê um like aí no YouTube, no Facebook. Essa mensagem vai estar exposta. Põe aí seu comentário, se não tiver de acordo, ou quiser perguntar algo sobre, também você tem a livre e espontânea vontade para fazer. Estou pronto para ouvir, pronto para até mesmo, se tiver algo em desacordo, e ser aconselhado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, verso 30 ao 32, diz assim: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo lá já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-se. Então os soldados cortaram os cabos do badel e o deixaram cair. Ficar aqui nesse texto aqui, que dá para entender aí claro, quando o texto diz não abandone o navio, foi o que a palavra de Paulo, apóstolo do Senhor, ele disse. Mas vamos pegar o começo do texto da palavra de Deus. Diz que Paulo estava sendo levado
preso, né? Aqui Paulo estava sendo mandado para a Itália, né? E aconteceu aí uns imprevistos na embarcação. Aquela época era o transporte mais usado, era navios, né? E aí nós vamos ver aí que vamos ter aí duas embarcações de navio, um por nome chamado Adramantino e o outro chamado Alexandria. E vamos ver aí o processo que aconteceu, porque Paulo, depois de sair das mãos do rei Agripa, né? E aí agora Agripa disse a Festus, bem poderia soltar-se a Paulo, este homem, se não houve apelo de César. Ele não apelou para César. Paulo não. Ele não apelou. Se ele tivesse apelado, poderia até ser solto. Mas para que se cumpre as Escrituras, era necessário que Paulo fosse agora levado para a Itália. E como se determinou que haveríamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos. Então Paulo agora aqui estava sendo transportado uns presos ali e aproveitou a ocasião e Paulo também foi com esses presos e um centurião por nome de Júlio da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramantino, diz o texto da palavra de Deus aí no verso de número 2 de Atos dos Apóstolos, que um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhes permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Veja bem, aí narra o texto que assim que eles chegaram em Sidom, e Júlio tratando, né, Paulo humanamente, com todo carinho, com todo zelo, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. Paulo estava preso, não era como um delinquente, como alguém que tinha cometido um ato, um crime diante da sociedade romana. Ele estava preso por amor à obra a qual Jesus Cristo entregou nas suas mãos. E por isso, agora, ele sendo agora deportado para a Itália para que tratasse do assunto dele. Então escute bem. Diz o texto que partimos dali, fomos navegando do baixo de Cripe. Continuou a embarcação depois dessa parada em Sidom. Eles deram continuidade agora, né? Deram essa continuidade no navio e descendo abaixo de Cripe, porque lá nessa ocasião que começaram a descer, os ventos estavam contrários. E vento contrário não dá um trabalho para prosseguir a navegação, porque os ventos, para ventar sobre as velas, segundo o destino a qual eles iam, estava totalmente oposto, né? E tendo atravessando o mar ao longo da Sicília e Panfilha, cheguemos a Mira
e a Lídia. A embarcação deu prosseguimento, agora chegou em uma outra parada, porque sempre é necessário parar em determinados portos, ainda que seja pequeno, mas é parada de navio. Aí aqui agora eles pararam em Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então, quer dizer, um navio mais com condições para embarcar. Aí esse centurião, um centurião comandava uma tropa de soldados, que estava nas mãos, Paulo, desses soldados, né? Ele estava na mão do centurião por nome de Júlio. Você vê que Júlio foi muito humano para tratar bem da pessoa de Paulo. E quando agora eles começaram a trocar agora de navio, porque aquele navio já, diante dos ventos contrários, já causou um pouco de dificuldade. E eu fico pensando que na nossa vida também não é diferente. Quando estamos caminhando com Cristo, parece que vai ser só 1000 maravilhas, mas não é. Porque Jesus, ele havia dito aos discípulos que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós sabemos que nós vamos ter vento contrário, que vai nos até contrariar diante da fé em Cristo. E muitas das vezes querer até voltar para trás, diante das circunstâncias. Mas escute bem, prosseguindo aqui agora nessa embarcação do navio de Alexandria, diz o texto, e como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Onildo, e não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, o nome até italiano, Salmone, e costeando agora o navio com dificuldade, né? Chegamos a um lugar chamado Bons Portos. E perto dali estava a cidade de Laceia. E passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Aí Paulo, né, os admoestava, né? Paulo falava, dava umas instruções, e aí Paulo dizendo-lhe, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, mas também a carga, mas também para nossas vidas. Paulo faz essa demonstração. Por quê? Diz o texto que ali estavam navegando nesse navio, e se nós se preocupamos com uma alma, muito menos agora com 276 almas estava ali no navio, né? Fazendo esse total de 276, ajuntando soldados, marinheiros, né?
E com tudo isso, vemos aí que Paulo admoesta, falando a respeito da navegação. Mas o centurião, ele estava crendo mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Parece que a palavra de um homem de Deus no momento, para muitos, não significa nada. Ninguém toma às vezes por base quando um homem de Deus fala na direção do Espírito Santo, a qual foi Paulo aí falando sobre as dificuldades que o navio ia ocorrer e até com as vidas, né? E aí quando nós vemos aí que eles embarcaram num navio melhor, a pessoa sente até confiança demais, né? Agora a embarcação, desde o início, foi difícil, foi dificultosa, como nós já relatamos, ao ponto agora que nós vamos ver que teve vento contrário, os ventos teve que o navio navegar com mais calma, mais lento, né? E agora o centurião passou a crer mais no piloto e no mestre do que na palavra de Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, diz a palavra de Deus que os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fênix, que é um ponto da Greta, que olha para a banda do vento da África e do couro e invernar ali. Esse invernar ali quer dizer parar ali e descansar. E invernar se fala que é o momento também do mar, as costas do mar, é muito frio. Invernar fala de ter, sabe, um período para cuidar mais de si. Mas quando eles pensaram nisso, e soprando do sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando em Greta. Foi costeando, porque o vento sul, ele soprou um vento tão calmo, brandamente, que para eles pareceu bem, e agora já encostando o navio, né, para Greta, sentido. Às vezes, há momentos na nossa vida que parece que as coisas também estão tão tranquilas, tá mil maravilhas, o vento é brando e parece que as coisas, olha, você não quer nem pensar em outra coisa, do jeito que às vezes está tão bom a coisa. Mas diz o texto aí no capítulo de número 14, versículo 14, do capítulo de número 27, mas não muito depois deu nela, na embarcação, um pé de vento chamado Euroaquilão. Quando deu no navio, olha que a situação do navio ficou tão difícil por causa desse vento aquilão, que muitas das vezes ele vem também na nossa vida, esse vento aquilão. E o vento provocou nos marinheiros pânico, pavor, medo, e pensaram de fugir. O Euroaquilão
é um vento vindo do Nordeste que assopra com violência, trazendo graves consequências para a navegação. E quem está navegando em mar vai encontrar muitas dificuldades. Não é que você vai navegar tranquilo, à vontade. Quer dizer, a nossa embarcação para Nova Jerusalém, essa embarcação que nós estamos, vai surgir vento contrário, vai vir vento brando, que nós vai pensar que está tudo mil maravilhas na vida espiritual, na vida material, está tudo bem, mas de repente vem um vento euroaquilão e provoca na nossa vida que dá vontade de fazer como os marinheiros fizeram. Causa medo, causa pavor, causa pânico na nossa vida, ao ponto de queremos deixar a embarcação. E esse deixar a embarcação é deixar de seguir os propósitos divinos na minha e na tua vida, a qual, quando precisou, por intermédio de Deus, falar para Moisés, e Moisés falar para o povo, ali, diga ao povo que marche. Por quê? Para não ficar parado no caminho. Ainda que o caminho está incômodo, que nem eles, até o ponto que pararam em um beco que não tinha saída. Humanamente falando, não tinha saída. Para trás vinha Faraó com seus cavaleiros. Para frente, o Mar Vermelho. E agora? Para onde vai? Vai se atirar dentro do mar? Vai morrer afogado. Vai voltar para trás? Vai cair na espada de Faraó e seus soldados. E agora, que situação difícil. Mas, mesmo assim, nós temos que estar com a âncora firme e ancorado pela fé, crendo que Deus sempre será o socorro bem presente na hora da angústia, como disse o salmista Davi. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas escute bem, quando agora aí o vento aquilão, o euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra este vento, o vento euroaquilão, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O navio ficou igual uma rolha que é colocada dentro de um balde d'água, você sopra e a rolha fica girando. Assim ficou a embarcação. E olha, queira ou não, há momento que parece que a morte está rodeando. É como diz a palavra, que o nosso adversário, ele brama como um leão, tentando tragar as nossas vidas. Mas quando se manifesta o euroaquilão, nos mostra agora as nossas atitudes, como que nós vamos reagir. A embarcação chegou aí, como relata, né? E sendo o navio arrebatado, e não podendo mais navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixemos ir à toa. E aí, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Quer dizer,
o navio conseguiu firmar-se um pouco mais e ter equilíbrio. Mas olhe bem, o Euroaquilão, ele vai nos mostrar, quando ele surge na minha e na tua vida, como que vai ser as nossas atitudes diante da fé que professamos em Cristo Jesus. A vontade como aqui aconteceu, é abandonar o navio e deixar almas perecer. A vontade ali dos marinheiros, logo nós vemos que o texto que lemos, eles pegaram e lançaram já os barcos salva-vidas, os batel, lançaram, e enquanto isso ficaram amarrados em volta do navio, e diz o texto que eles foram dos primeiros já se preocupar de abandonar o navio. Nós vamos chegar lá. Mas a vontade de abandonar o navio e deixar algumas almas perecer, segundo aí os marinheiros, né? Diz o texto que nós lemos, o verso de número 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa, para fugir. As intenções dos marinheiros era razão egoísta, de só pensar em si mesmo e não se preocupar com os outros. É o contrário dos ensinamentos bíblicos, que nós sempre somos orientados a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a ajudar ao outro, como também o profeta Isaías, ele cita algo que é muito de grande valoria. No capítulo de número 41, a um outro ajudou, e a seu companheiro disse, esforça-te. A palavra que Deus usou para com Josué também não foi diferente. Tende bom ânimo, que há momento da nossa vida que precisamos de uma palavra amável, uma palavra de pessoas que usa de gentileza, que passa a ser gentil, e também confortar em momentos que estamos atravessando. Quando pegamos o texto aí, a maneira de... Agora, quando Josué assume a direção, para ali agora ele está à frente para conduzir o povo, precisou que uma determinadas orientações para Josué, a qual versículo 7 do capítulo 1 narra o texto: tendes somente, tão somente, esforça-te e tende muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, e dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus
é contigo por onde quer que andares. Parece que uma palavra dessa Paulo havia falado com carinho para Júlio, o chefe, o centurião, e a todos que estavam na embarcação, mas ninguém deu crédito à palavra de Paulo. Precisou agora o vento aquilão, o euroaquilão, se manifestar. E quando manifestou, logo viu que na vida de determinados marinheiros, eles pensaram egoísta, pensaram só em si e nem se preocupar com os outros. Que também acontece no meio do povo cristão, no meio do povo evangélico. Agora, lançar o bote na água, não se sabe se vai haver segurança. Olha, uma vez o navio já está correndo risco, você lança um bote, um barquinho na água, você não sabe se vai haver segurança. A tripulação perdeu a esperança. E quando se perde a esperança, fica difícil. Jó diz que, em um dos seus capítulos, narra que há esperança ainda para a árvore a qual for cortada. Já em Lamentações disse: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Então nós vemos que aqui a situação estava ficando difícil, a tribulação perdeu a esperança. Se vai ter outro navio agora para socorrê-los, deixar o capitão sozinho, a intenção dos marinheiros era deixar o capitão sozinho, o mestre, né? E já sair do navio. A situação dos tripulantes, como que estava nessa ocasião? Com temor, sem comer, sem beber, sem dormir, sem conversar, parece que estavam meio deprimidos. A depressão, quando ela vem diante da circunstância que estamos atravessando, diz o verso 33, e, entretanto, entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo, e já hoje é o 14º dia que esperais, permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Aí Paulo, ele instrui a todos ali que estavam, bem dizer, queira ou não, eles estavam fraquinhos. E antes que a fraqueza batesse totalmente, a fraqueza física, por não estar se alimentando, era melhor se alimentar, porque já tinha dias nesse temor, sem beber, sem comer, sem dormir, sem conversar. E isso causa um detrimento na área física, mental e espiritual. Agora, o único pensamento era, eles esperavam quando o navio ia afundar, que é diante do vento euroaquilão, ele derruba qualquer um. E eles estavam já aguardando, né? O navio ia a pique. Às vezes a nossa vida está assim. Nada dá certo. Tudo dá errado. Cada dia vai se complicando as coisas. A qual Paulo falou que nos últimos dias haveria dias trabalhosos. Jesus orientou que basta cada dia o seu mal. Mas cada onda
parecia o último golpe na vida ali dos tripulantes, das 276 almas. Olha, o pânico era grande. Quando nós vê aí o versículo 41, dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa. Ficou imóvel, mas a polpa abria-se com força das ondas. Agora, o navio entra em uma fragilidade. A polpa do navio começa a se abrir e a água penetrar. E, olha, só estava aguardando o último golpe. O navio, de repente, afundar. Mas escute bem. Na tua embarcação, o navio não vai afundar. Ainda que seja quando a embarcação que os discípulos estavam, e Jesus estava dormindo na polpa do navio, e veio um vento e abalou a estrutura não só do navio, mas de todos os discípulos, ao ponto deles ir buscar socorro com quem pode socorrer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Disse Jeremias: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora observe bem, o Euroaquilão, esse navio, ele ficou como uma rolha, girando para todo lado. Agora a decisão imprudente dos marinheiros, mas eu vou mudar aqui dos marinheiros, mas às vezes a decisão imprudente de um obreiro ou um membro da igreja ou da família pode desencalhar sobre a família ou a igreja. As consequências prejudiciais ou danos que vai causar irreparáveis. Então, irmão obreiro, pense bem, se o vento alquirão, ele abalou, está abalando o teu navio, na hora de tomar uma decisão, pense bem para não tomar uma decisão imprudente, porque depois os danos é irreparáveis. Os problemas que não pode abandonar. Há problema na família, não pode abandonar nem a mulher e nem os filhos, nem a mulher abandonar o marido. Há problemas espirituais que nós não podemos jamais abandonar Jesus Cristo, autor consumador da nossa fé, abandonar nosso Deus, abandonar trabalhos, abandonar a vida cotidiana, abandonar aquilo que Deus entregou nas tuas mãos para fazer uso em prol da obra de Deus. Você não pode abandonar de qualquer jeito, sem a direção de Deus. Problemas ministeriais de não haver, às vezes, cooperação. Problemas financeiros, deixar o nome. Às vezes o nosso nome chega ao ponto de ir para o Serasa, para o SPC, né? É igual eu costumo às vezes dar um exemplo, um ditado popular, que a vaca às vezes vai para o brejo. E para tirar a vaca do brejo, ou tirar um carro do atoleiro, ou um carro que travou as 4 rodas, eu falo de situações difíceis. Mas o socorro
o socorro vem do Senhor. Quando estamos crendo e confiando, ao ponto, como o salmista no Salmo de número 20 diz, que uns confia em carro, outros confia em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então escute bem, já estou quase para terminar. Jesus está mandando hoje os anjos cortarem os cabos do batel da tua vida. Aqui o texto diz que os marinheiros estavam já, olha, pronto para ser os primeiros a abandonar o navio. Talvez a tua situação esteja assim. Você está pronto de entregar o trabalho que Deus te deu para executar a obra e os projetos de Deus ainda na terra? Talvez você quer entregar o teu ministério. Talvez você não tenha mais esperança alguma de continuar ou ser ainda um obreiro por o vento alquilão. Ter feito do teu navio uma rolha, do teu navio começar a estourar a polpa. O teu navio, eu estou falando, mas é o navio do dia a dia da nossa vida cotidiana. E Jesus, hoje ele fala, eu vou cortar aí sabe o que? Os cabos do batel, para você não fugir. Ele está fazendo isso é para você não abandonar o navio. Escute bem, Deus havia já, por intermédio do anjo, falado para Paulo que ele ia ser apresentado ali para César. Diz o texto aqui, olha, e não aparecendo havia já muitos dias sem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma pequena tempestade, fugiu toda a esperança de nos salvarmos. Para eles, estava tudo perdido já. Olha, sem sol, imagina, sem estrela. Parece que as estrelas elas brilham. Quando nós olhamos para um céu estrelado, nós ficamos maravilhados de ver a maneira da noite estrelada. Sem sol, sem calor. Imagine. Ainda vem agora uma pequena tempestade. Pense bem. Mas olha, ainda que essas coisas estão atravessando a minha ou a tua vida, ainda há esperança de salvação. E havendo já muito de que não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido, e a mim, e não partir de Creta, e assim evitarei esse incômodo e essa perdição. Paulo agora olha para ele que parece que é ele que é o problema da situação. Mas agora vos admoesto que tenhas ânimo. Paulo agora começa a confortar, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha bem, a maneira de Deus estar presente na nossa vida, na tua vida, saiba que isso traz conforto, confiança.
que ainda que o navio se perca, mas nenhuma alma se perderá. Aí vem o texto dizendo, Paulo, não temas, importa que eu seja apresentado a César, e eis que Deus, que deu todos quanto navegam contigo. Ele agora conforta o centurião. Fique tranquilo, eu vou ser apresentado ali para César, ainda que o navio se perca, mas nenhuma alma dessas 276 vai se perder. Eu te digo, meu amado, minha amada, o teu lar, Deus tem providência. O teu ministério, Deus tem providência. A obra da primeira casa foi uma, mas a obra da segunda casa será maior do que da primeira. E aquele que iniciou a obra, ele é poderoso para ir até o fim. Creia que Deus não te desamparou. Pode uma mãe que amamenta seu filho o abandonar, mas diz a palavra de Deus que eu jamais te abandonarei. Esta luta, essa peleja, ainda que não aguentamos, aí Deus vem sempre dizer, nessa peleja não tereis que pelejar. Creia e vede o livramento que eu vou fazer. Olhe bem, e Paulo, contudo, necessaríamos dar-lhe uma ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estava próximo de alguma terra. Os marinheiros, foi aí que eles começaram a lançar o prumo e acharam 20 brasas. E passando mais um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 brasas. E temendo ir dar em alguns rochedos, aí agora eles com medo, aí que foi que lançou as proas no mar. Muitas das vezes nós queremos fugir das coisas que está proposta para conosco e queremos sair em determinados barquinhos que vai nos afundar. Mas fique na vocação que foste chamado. Creia. Se você sair para esses barquinhos de doutrinas de homens, doutrinas de demônios, sair fora do que tens ouvido e aprendido, a sã doutrina, se você fugir para determinadas portas, igrejinha que é levantado para pegar os fujões, você não vai receber alimento sólido, não. Você vai morrer nesses determinados locais. Não deixe a congregação, como é o costume de alguns. Olhe bem, Paulo chega a falar para eles, ainda que o navio, a proa já estava se abrindo, ainda que o navio venha se espedaçar, mas nenhuma alma vai se perder, ainda que cada um vai se salvar por uns pedaços de madeira de navio, mas não vai nenhum perecer. Olhe bem,
Vou terminar. Jesus está cortando, mandando os anjos cortar os cabos do batel da tua vida, para você não fugir. Ele quer o melhor para ti. Então, para quê? Para ficar alicerçado na palavra. O verso de número 23 aí diz: porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Deus estando conosco, nós temos que estar crendo na palavra, assim como eles ali, os que estavam embarcados, desde julho, o centurião e a todos, o capitão do navio, eles tiveram que ficar alicerçados na palavra de Paulo, a qual nós também temos que estar alicerçados na palavra de Deus, segundo ela. Paulo, ele exorta e fala dessa forma na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, os versos 14 e 15, alicerçado na palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído agora para toda boa obra. Então, meu amado, minha amada, meu ouvinte querido, não abandone o navio, porque o anjo está cortando agora o bardel, para você não fugir e ficar alicerçado na palavra. Ainda todos creram com o centurião, todos creram. Como o centurião, ele estava crendo em quem? O centurião? No versículo 11 diz que a palavra, eles estavam crendo no capítulo de número 11, mas o centurião cria no piloto e no mestre. Mas agora teve que mudar. Talvez você está crendo nas tradições, está crendo em boatos, e ainda não se firmou nas escrituras, como disse Jesus. Cuidai nelas, né? Examinai as escrituras, cuidai nelas para que tenha vida eterna. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Credes em Deus, disse Jesus, credes também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas. Eles, o centurião, estava crendo no mestre e no piloto. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que estar crendo na palavra, alicerçado na palavra. Escute bem, ainda que todos, como o centurião, estava crendo, mas no navio, saiba que ainda nesse navio deste mundo que vivemos, há homem de Deus ainda. E aí a palavra de Deus, ela diz assim para nós. Hebreus capítulo 6 narra um texto que diz assim, olhe bem, escute. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos agora a firme consolação, nos que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta, no qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus Cristo, nosso precursor,
entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos que estar crendo no Senhor. Temos que estar com a âncora segura e firme no Senhor. Temos que estar com os pés firmados sobre a rocha, que é Cristo. Temos que estar olhando para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O capitão ainda está no navio. O capitão, os marinheiros, queria abandonar o navio, mas o capitão estava lá ainda. E no nosso barco, no nosso navio, neste mundo, Jesus Cristo ainda ele é o capitão. Ele não nos abandonou, não. Ele é o capitão. Ele ainda diz assim, a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Anotou aí o evangelista São Mateus? Já nessa última passagem do capítulo 28, a última palavra ele narra dizendo: porquanto ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Não abandona o barco não, você tem que cumprir essa missão da parte de Jesus Cristo. Agora escute bem, Jesus é o capitão. O capitão é o último a sair de um navio. Enquanto ele não vê todas as almas salvas, ele não abandona o navio. Então, creia, nessa embarcação, ele vai ser o último. Mas primeiro, diz o texto que aqueles que dormiram no Senhor serão ressuscitados em um corpo incorruptível. E nós que ficarmos, seremos arrebatados. Ele que vai arrebatar a igreja. Creia nisso. Mas não abandone. Não abandone. O vento euroaquilão, ele vai passar. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém? Shalom. Deus seja convosco.